Olha, consultório, abrir consultório na odontologia não é o único caminho que existe para você ter sucesso como dentista. Essa mensagem aqui, logo de início, é para você que está na faculdade, já não está se identificando tanto com essa ideia que parece que todo mundo, né, só fala nisso, né, na graduação. E essa é uma mensagem para você também, dentista que já é formado, né, que de repente tentou abrir uma clínica, não deu muito certo, não se identificou com aquilo. O problema não é você. O problema é o caminho que você escolheu. E nesse vídeo eu vou te ajudar a entender por que isso te incomoda e quais outros caminhos você pode seguir a partir do momento, dentro da odontologia, claramente, né? Obviamente. Mas quais outros caminhos você pode seguir a depender do seu perfil profissional e pessoal também, tá? Mas antes de eu começar a trazer tudo isso aqui para você, é importante que você me conheça, caso você seja novo aqui no nosso canal ainda. O meu nome é Vinícius, eu sou dentista concursado do Exército. Eu passei nesse concurso lá atrás, no ano de 2014, para a vaga de dentística restauradora em primeiro lugar, e com a intenção de ajudar outros dentistas, de repente como você, que está me assistindo aqui agora, a alcançar a aprovação não só nesse concurso do Exército, mas nos outros dois concursos das Forças Armadas também. Estou falando aqui dos concursos da Marinha e da Aeronáutica. Eu criei então o curso Dentista e Militar. E esse objetivo vem sendo bem cumprido pelo nosso time de professores, né, por todos nós aqui do curso Dentista e Militar. Eu digo isso porque já temos a essa altura do campeonato alunos aprovados nos 3 concursos das Forças Armadas. Então, vamos para o que interessa, feita essa introdução breve aqui para você se situar, né? Eu vou compartilhar com você rapidamente a minha história, o que é que eu sentia quando eu estava na graduação, quando eu saí da graduação também, porque tem tudo a ver com o tema desse vídeo. Eu me sentia um peixinho fora d'água quando o assunto era abrir consultório, ter uma clínica, algo do tipo. Então, isso na faculdade me parecia não só o caminho natural, assim, sabe, de todo dentista, mas parecia assim realmente o único caminho, sabe? Parece que não tinha outra alternativa. Eu sei, obviamente, né, que obviamente os professores eram dentistas, né? Claro que esse era um outro caminho, era uma outra vertente dentro da odontologia, né? Essa vertente acadêmica. Mas aquilo ali era sempre, me parecia ao menos, né, colocado como algo em paralelo, como se fosse uma espécie de, falando português, claro, né, eu não quero soar pejorativo aqui, mas como se fosse uma espécie de bico, né? O trabalho principal de todos os professores era sempre o consultório deles, né? E eles faziam, inclusive, questão de deixar isso sempre muito claro para todos nós, né? E falando em professores, eu percebia que todos eles, né, ao menos pareciam, né, ser extremamente bem-sucedidos na faculdade, né? Todo mundo tinha carrão, né, esposa bonita, todo mundo, as mulheres também bem casadas e tal, todo mundo tinha apartamento, né? No final das aulas, apartamentos em bairros bons, né, da cidade. Eu vi aqui nos finais, assim, né, das aulas deles, né, naqueles slides finais, eles colocavam ali fotos de viagens e tal. Eu falei, caramba, abrir consultório é o caminho realmente para me dar bem na odontologia, né? Essa foi a conclusão genial que eu cheguei, né? Não há outra maneira de eu alcançar aquilo ali que não seja fazer exatamente o que aquelas pessoas tinham feito, né? E essa ideia, eu confesso para você que eu gostava, né? Pô, deve ser muito bacana isso, deve ser legal, né? Você ter sua clínica e tal, não sei o que, ganhar essa grana toda que parece que eles ganham e tal. Mas ao mesmo tempo, essa ideia, ao mesmo tempo que ela me seduzia, né? Ela me repelia também de certa maneira, porque eu não me identificava com aquilo ali, sabe? Com aquela atividade em si. Eu me identificava, vai soar engraçado isso aqui, né? Eu me identificava com o prêmio, né? De ter uma clínica bem-sucedida. Mas fazer aquilo ali acontecer, na verdade, até me desanimava um pouco, sabe? Primeiro porque eu não sabia como fazer aquilo ali, né? Aquilo ali não era ensinado na faculdade, né? Esse é o primeiro ponto, né? E eu sentia também, olhando aqueles professores, assim, como eu me sentia, eu não me identificava com o perfil deles, assim, como pessoa mesmo, como profissional e tal. Não é uma crítica a eles, é que eu realmente não me identificava, né? Eles eram claramente bem-sucedidos, mas eu não conseguia me identificar com eles naquela época, sabe? Então, parecia que era necessário, assim, sabe, você ter uma espécie de dom, sabe, que eu não tinha, eu não sentia que eu tinha, para chegar àquele status ali.
sabe? E o segundo ponto é que eu não me enxergava como um empresário, né? Eu tinha essa noção, pô, para montar uma clínica, né, você tem que fazer ela dar lucro e tal, obviamente não é só você atender seus pacientes, é uma atividade empresarial, né? E eu não me sentia confortável nesse ambiente, sabe? Talvez, né, talvez, por eu ter sido criado, né, num ambiente familiar, digamos assim, de pessoas concursadas, de pessoas que tinham trabalhos, entre aspas, normais, né? Pessoas que cumpriam o expediente, recebiam um salário e iam para casa depois. Né? E a gente sabe que a atividade empresarial ela não é exatamente assim. Né? Ela exige algo mais. Né? Você tem que ter essa veia empreendedora e tal. E eu não me enxergava dessa maneira naquela época, pelo menos. Sabe? Então foi por causa disso que, ao sair da faculdade, eu pensei logo em concurso. Né? Eu sou filho de militar do Exército, né? Meu pai é oficial do Exército, e já aposentado, né, obviamente. E quando eu estava para sair da faculdade, na verdade, né, eu falei sair da faculdade, né, mas quando eu estava para sair da faculdade ainda, ele começou a incutir na minha cabeça essa ideia, né, de prestar concurso, né, por Exército, Marinha, Aeronáutica, né, a carreira igual nas três forças. Ele falava assim, por exemplo, pô, eu conheço médico, dentista e tal, que trabalha o que os militares chamam, né, de meio expediente, né, trabalha ali uma manhã ou uma tarde por dia. Esse é o regime de horário, digamos assim, em hospitais militares das três forças, né? São 30 horas semanais, é diferente de um militar, como era o caso dele, né, de infantaria e tal, que tinha que ficar o dia inteiro no quartel. É um regime diferente. Poderia trabalhar fora, né? Então ele falava, pô, eu conheço muito médico, dentista aí, que o cara tá cheio da grana, né? Ele trabalha no hospital, né, na manhã, e depois ele vai para a clínica dele à tarde, não, então ele trabalha em outro lugar à tarde, né? Não necessariamente tem a clínica dele, mas ele trabalha fora, né, depois do expediente dele no hospital. E ele reforçava sempre também, isso entrou muito na minha cabeça, não só por causa dele, mas por causa de um exemplo familiar também que eu já vou compartilhar com você, a importância, né, de num país como o Brasil, né, que é um país muito instável, né, não é um país com histórico assim forte de estabilidade econômica, essas coisas todas, né, é um país de altos e baixos, né. Então uma maneira de você se blindar contra esse tipo de coisa, né, contra essas alternâncias de mercado e tal, seria você fazer um concurso que te desse, né, uma estabilidade para a vida inteira. E a carreira militar nas Forças Armadas dá isso inclusive para dentistas, né? Então isso entrou muito forte na minha cabeça, não só por causa dessa dica dele, né? Mas por causa de um problema, né, que meu avô teve no final da vida dele, né? Meu avô agora materno, né? Eu falei do meu pai, né? Agora eu tô falando do meu avô materno, né? Da família da parte de mãe. Ele foi um médico, né? Muito bem sucedido, ganhou muito dinheiro, mas no final da vida dele ele ficou doente, né? Ele teve câncer e ele não se preparou muito bem para a velhice dele. Se ele tivesse uma carreira pública garantida, né, ele já seria aposentado, né, por uma carreira pública, como por exemplo nas Forças Armadas, e ele teria o salário dele ali caindo certinho todo mês, um salário bom, né, caindo ali para ele conseguir sobreviver, sem passar nenhum perrengue, sem, sabe, ter que trabalhar até os últimos dias dele mesmo doente para poder sobreviver, né? Então isso me marcou bastante, sabe? Então isso me fez, inclusive, não enxergar mais o meu futuro sem uma aposentadoria garantida nas Forças Armadas. Eu falei, caramba, eu pensei, né, eu tenho que ter isso. Né? Se eu não tiver isso, a minha vida, assim, não vai servir. Eu não vou conseguir ter tranquilidade, eu não vou conseguir deitar minha cabeça no travesseiro. Era isso que passava na minha cabeça. Então eu fui com tudo para cima desses concursos das Forças Armadas. Né? Foquei no concurso do Exército, era a prova que eu mais tinha me identificado, né? Não passei de primeira, tive que tentar 2 vezes. Na primeira vez eu fiquei por uma vaga, no segundo ano abriu a vaga que eu queria de novo para dentística, e aí sim eu consegui passar em primeiro lugar, né? E fui com tudo, né? Persisti desse jeito e consegui passar. Problema resolvido, né? Surgiu um outro problema, né? E aqui eu vou contar agora o outro lado da história, né? Foi a partir daí que eu comecei a me identificar mais com aquele perfil daqueles professores que eu contei aqui no começo do vídeo, né? A partir do momento que você resolve um problema grave desse, né, de sobrevivência mesmo, de ter um salário fixo bom todos os meses, assim, muito acima da média da classe odontológica, né? Hoje em dia, o dentista militar ele já entra ganhando um pouco mais de 10 mil reais. Né? No final da carreira, esse salário ele já vai ali para mais de 15 mil. Né? Então, é algo que resolve realmente assim os problemas financeiros da sua vida. Resolve. Só que resolvido esse problema, como eu estava falando, né, mais de sobrevivência, digamos assim, eu comecei a querer
subir mais na pirâmide de Maslow, digamos assim, né? Aquela pirâmide que é voltada, digamos assim, para as necessidades humanas, né? Aquelas mais básicas ali na base da pirâmide e outras mais supérfluas, né? A partir do momento que você vai subindo ali na pirâmide até chegar no topo dela, né? Então, resolvido esse problema, eu falei, pô, eu posso fazer algo mais na minha vida, né? Não necessariamente eu preciso ser somente dentista militar, né? Eu tenho tempo livre, eu já tenho uma retaguarda, né? E aí surgiu a ideia, né, de, por exemplo, começar a atender fora, né, de fazer outros cursos na minha área de dentística, né? E eu vi que aquilo ali não estava me realizando assim do jeito que eu queria. Então olha como é que são as coisas, né? No começo você pensa só em sobreviver. Depois que você consegue garantir essa sobrevivência, aí você começa a ficar mais Nutella, digamos assim, né? Claro que eu estou brincando, não é isso, né? Você começa a voltar a sua atenção para outras necessidades humanas, né? Como a realização pessoal, né? Você querer, de repente, ser útil não só naquela carreira, mas ser útil para outras pessoas de outras maneiras também, né? E foi aí que eu criei, então, o curso Dentista e Militar, né? Então, como eu falei no começo do vídeo, né? A gente já tem um certo tempo de atuação, né? Nossos alunos já passaram nos 3 concursos das Forças Armadas, é uma outra atividade profissional que remunera, né, a mim e a todo o nosso time aqui também, né? Então eu posso dizer, concluindo esse vídeo aqui para você, que eu vivi esses 2 mundos, né? Esses 2 lados da moeda, né? O lado do concurso, né, de funcionário público e o lado empresarial da coisa, né? E qual é a conclusão que eu posso chegar aqui, que eu posso te ajudar a chegar no final desse vídeo, né? É que não existe o caminho certo na odontologia, né? Como a faculdade faz, né, parecer, né? Não há outros caminhos sendo ensinados na faculdade, né? Curiosamente, até essa atividade empresarial de abrir uma clínica não é ensinada na faculdade, né? Pelo menos na minha época não era. Então, você sai meio perdido, né? É como se você tivesse que fazer uma nova faculdade empresarial, digamos assim, para simplesmente conseguir atuar tecnicamente como dentista, né? Então, existe, como eu estava falando, né? Não existe, né, o caminho, existe o melhor caminho para cada um de nós. Você tem que se encontrar, você tem que se questionar, por quem sou eu, quais são meus atributos, qual caminho se encaixa melhor ao meu perfil. Independente do caminho que você venha seguir, sabe, não existe, não pode existir, melhor dizendo, né, da sua parte um receio assim de julgamento de outras pessoas, sabe? Isso vai acontecer, né? Naturalmente, quem não se identifica com você vai te criticar, né? Não é um demérito você querer sim abrir uma clínica, não é um demérito também você, não, eu não quero isso não, para mim eu quero só o concurso mesmo, ficar tranquilo aqui, cumprir meu horário para casa e ponto final. Tá tudo bem, você tem que saber quem você é, tá? Então, como que você vai descobrir isso, né? Que perguntas você pode fazer para tentar se identificar, né? Como dentista. Pô, você quer segurança e estabilidade acima de tudo? Cara, carreira pública, por exemplo, é o melhor para você. Ainda mais falando de Forças Armadas, né? Tem várias carreiras, digamos assim, né, públicas na odontologia, né? Concursos de prefeitura e por aí vai, mas muitos deles, inclusive, são regime CLT, né? Não é uma coisa certa, né? Que não vai garantir a sua vida, o salário é baixo também, né? Mas existem outras carreiras que dão isso, como as Forças Armadas, né? Para a vida inteira. Já falei aqui, né? Do salário e tal. Para a vida inteira, benefícios para você e para sua família, né? Vida inteira desse jeito, tá? Agora, se você quer liberdade acima de tudo, né? Se você aceita os riscos inerentes, né? Os riscos necessários para que você conquiste essa liberdade, né? Financeira, de horário, essas coisas todas, né? Típicas da atividade empresarial, né? Aí você tem que realmente empreender na odontologia, né? Não há outro caminho. Então, você tem que se enxergar, você tem que saber quem você é. A partir daí, você vai saber o que fazer. Para mim o melhor concurso, para mim o melhor é empreender mesmo, ralar mais do que o normal, mais do que uma pessoa que vai fazer um concurso mesmo, porque é isso que eu quero para minha vida, tá? Então essas perguntas eu acredito que vão te ajudar bastante a entender quem você é e você definir o seu caminho dentro da odontologia. E uma dica final aqui, tá? A partir do momento que você definir esse caminho, você tem que se cercar de pessoas que alcançaram esse objetivo. E essas pessoas, muitas vezes, não vão ser pessoas próximas a você, como familiares, como foi o meu caso, né? Quando eu pensei em concurso, até era assim.
Agora, quando eu iniciei uma outra atividade na minha vida, né, essas pessoas próximas a mim, não por mal, porque não era o mundo delas, né? Elas olharam meio estranho, pô, mas isso é tão diferente, pô, será que é melhor fazer isso mesmo ou não? Então essas pessoas próximas a você, não é porque elas gostam de você, porque elas se preocupam com você, que naturalmente elas vão te ajudar a alcançar os seus objetivos, dependendo de quais forem eles. Então é muito importante que você dê ouvidos, né, a partir do momento que você souber o que fazer, a pessoas que conquistaram o que você quer conquistar. Tá? Essa dica final é muito importante. Beleza? Agora, se você quer ser dentista militar concursado de carreira, né, do Exército, da Marinha ou da Aeronáutica, você precisa se matricular no curso Dentista Militar. A gente vai dar o direcionamento que esses concursos exigem, tá? Para você conseguir passar em uma dessas provas. Para você se matricular, é só clicar no link que está aqui na descrição desse vídeo. Beleza? Espero que você tenha gostado desse vídeo. Um abraço, até a próxima.